o Oda transformou a simplicidade do Haki em uma das coisas mais confusas de One Piece. Esse tipo de habilidade existe em diversos animes, um conceito espiritual que serve para escalar certos poderes na obra, e em One Piece isso não é nem um pouco diferente. O problema é que o conceito inicial que tínhamos de Haki, principalmente ali no Novo Mundo, era de certa forma simples, era fácil de se entender, principalmente quando estava sendo mostrado no mangá. Mas a partir de Wano, principalmente com novas versões avançadas e outros contextos para a utilização desses hakis, a coisa foi ficando um pouco mais confusa e complexa. Então vamos entender como funciona conceitualmente cada tipo de haki e qual é o seu verdadeiro funcionamento. Começando com o mais simples de certa forma, pelo menos na sua versão normal. O Haki do Rei é a habilidade que permite o usuário impor o seu espírito ou a sua vontade, uma certa aura em torno daquele personagem que o categoriza como um rei, e essa habilidade faz com que todos aqueles que tenham uma vontade menor que o usuário sejam extremamente afetados, podendo até mesmo desmaiar caso eles sejam mais fracos. O ponto complexo desse haki é que ele era muito simples de ser explicado, mesmo sendo o haki mais único entre os três. Nem todo mundo poderia ter e alcançar este poder, enquanto os outros dois todos poderiam ter, era apenas uma habilidade adormecida no usuário. Porém, o seu uso simples, como eu disse, acabou a partir do momento que a versão avançada foi mostrada, porque agora o usuário é capaz de infundir e fazer uma forma de revestimento no usuário, seja em seus braços, sua perna ou até mesmo em alguma arma que ele está utilizando. Só o Haki do Rei por si só já é extremamente difícil de ser alcançado, pois ninguém é capaz de tê-lo se não tiver as qualidades de um rei. Essa versão avançada é mais complicada ainda. A gente tem poucos usuários capazes de usar isso, e aqueles que conseguem são considerados os mais fortes do universo de One Piece. Com a versão base deste haki, a gente vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, na luta de Luffy contra Doflamingo, no momento em que eles têm um choque, existe um certo clash que mostra esse haki sendo exalado por toda Dressrosa, mesmo sem nenhum tipo de infusão por parte dos dois. Já em Wano, a gente vê Luffy utilizando essa habilidade junto com Kaido, fazendo os céus partirem e as nuvens abrirem. A versão avançada desse haki também é mostrada no mangá de uma forma um pouco diferente. Ela é reconhecida pelo rastro que fica no movimento do usuário em utilizar o golpe. E o motivo dele parecer tão complexo é que no momento em que temos o choque de habilidades, a gente vê vários raios saindo, e isso muitas vezes pode ser confundido com este haki. Um outro uso possível é a aura novamente sendo mostrada, só que num nível ainda maior. Quando Shanks foi visitar Barba Branca no seu navio, a gente viu que só a presença dele era o suficiente não só para desmaiar aqueles que estavam em volta, mas também quebrando partes do navio apenas pela sua presença ameaçadora. Então temos o Haki do Armamento. Teoricamente é conhecido por ser uma armadura invisível. De certa forma, hoje em dia aparece no mangá algo específico mostrando que é, no caso, a cobertura preta que fica no mangá, e isso é tema de discussão porque até hoje a gente não sabe se eles só não quiseram botar isso antes, se a gente não via o haki porque a gente não conhecia essa habilidade. Enfim, mais um problema extremamente complexo que o Oda nunca nos mostrou. Por exemplo, quando o Rayleigh tentou parar o Kizaru, a gente ali não viu a perna dele ficando preta, mas de certa forma, teoricamente, deveria estar. Então é difícil saber se existe alguma mudança em relação a isso, então só vamos entender que não, a gente só não viu o haki sendo mostrado de forma oficial e por isso ele não utilizou. O que teoricamente é um erro, mas a gente releva. A armadura serve como um endurecimento que permite o usuário, logicamente, utilizar golpes mais fortes pelo seu corpo deixar de ser, de certa forma, um pouco mais macio para se tornar algo como uma rocha, capaz até mesmo do Luffy defender a sua cabeça com esse haki de uma espada, quebrando
a arma. Então mostra que é um nível de endurecimento realmente muito grande. E a gente sabe que existem, de certa forma, escalas para isso. Já que na luta contra Katakuri, no momento em que Luffy usava o seu armamento, no momento em que ele tomava esse golpe, ele sentia dor nas mãos pelo dele não ser tão forte quanto o de Katakuri. Você também pode imbuir o haki em espadas, roupas e diversas coisas, qualquer uma que você quiser, apenas utilizando o conceito do Ryuou, que é algo que a gente aprende em um ano, mas é mostrado anteriormente já com Zoro. Este haki também é o que permite qualquer pessoa que tem essa habilidade de encostar em uma logia de fato. A gente não sabe se ele é o necessário para quebrar o efeito de qualquer Akuma no Mi, que o haki sempre pode fazer isso, mas especificamente esse consegue destruir o corpo de uma logia, principalmente se for utilizada a forma avançada. E utiliza o conceito do Ryuou, que é o flow do haki, para especificamente duas coisas: a emissão e a destruição interna. A emissão foi mostrada tanto com os almirantes quanto com Sentomaru e Rayleigh. Aquele momento em que eles utilizam o haki do armamento de forma também invisível para repelir alguma coisa que está sendo jogada ou algum golpe que está direcionado a eles. Esse repelimento serve como uma barreira invisível que é formada e aparentemente serve como o primeiro passo para você entender como funciona a destruição interna. Enquanto na emissão você apenas está expelindo o haki de certa forma para que ele sirva como uma proteção, a destruição interna faz questão de ser um golpe direcionado para alguma coisa, seja uma árvore, como já foi mostrada, algum equipamento que poderia se autodestruir ou os seus inimigos, e isso faz com que Luffy consiga atingir internamente os órgãos de Kaido, que foi a única maneira dele de fato ferir o dragão. Como esse haki e o do rei avançado são extremamente parecidos, principalmente no que a gente chama de clash, faz com que as pessoas se confundam quando um usuário utilizou o haki do rei avançado, quando ele utilizou o haki do armamento avançado e quando ele só utilizou um haki normal e o golpe simplesmente saiu vários choques. Enquanto o do haki do rei avançado a gente reconhece pelo rastro de raio negro, o haki do armamento avançado a gente entende que é o momento em que o golpe não está de fato tocando no usuário. A gente vê na luta contra Kaido que Luffy tinha o Yonko como o seu alvo e ele tinha momentos em que estava lutando sem encostar de fato, apenas como se ele estivesse jogando um soco de ar no seu alvo. Um último uso que também pode ser muito complexo é o momento em que Luffy utiliza a quarta marcha, o seu corpo fica endurecido, mas também borrachudo. Então, por mais que aquela parte do corpo que foi afetada no chute do Doflamingo possua o haki do armamento, o corpo continua borrachudo, como uma mistura de propriedades, o que faz com que seja um pouco confuso, mas teoricamente todas as influências das habilidades estão funcionando corretamente. E o que pra mim é o mais complexo dos hakis, e assim, todos eles mereciam vídeos separados pelo quão fácil é falar muito sobre eles, mas esse aqui é literalmente o que mais faz diferentes coisas. O haki da observação, ele não só é feito para sentir a presença, mas ele também pode ser usado para sentir a força de alguém, as emoções de alguém, as intenções de alguém, e até mesmo para ver o futuro, este sendo uma versão um pouco mais avançada. O momento que tudo isso se torna muito confuso é porque a gente não tem noção de quando o usuário desse haki está utilizando ele na obra. Existem certas falas que indicam quando o Luffy, por exemplo, utiliza o haki da observação avançado, mas nada além disso. Então é muito difícil entender porque em alguns momentos eles não percebem as coisas e em outros eles claramente percebem. De outra forma, a sensação de presença, por exemplo, é diferente para cada um dos usuários. Luffy, por exemplo, teoricamente tem uma sensação normal, apenas de que há alguém em tal lugar.
enquanto o Sop teve a capacidade de ver a aura e a aparência das pessoas em distância. Exemplos também de sentir as emoções é quando Colby ficou desesperado em Marineford, é quando Purin consegue esconder as suas emoções e isso faz com que as pessoas não entendam as verdadeiras intenções delas. E no fim, enquanto os outros dois são confusos de se entender no mangá por conta do desenho e da escolha do Oda de como eles iriam aparecer, esse aqui é confuso porque simplesmente não tem como saber quando o usuário está utilizando a sua versão avançada, que é prever o futuro. Melhorar essa habilidade significa quanto mais você consegue ver no futuro e como isso funciona. De certa forma, o Luffy consegue ver 10 segundos a partir de um certo momento, enquanto aparentemente outros usuários conseguem ver continuamente um certo período de tempo que a gente ainda não tem essa informação. E por último, Shanks é o único usuário capaz de destruir um haki da observação. A gente não sabe como funciona nem o porquê ele consegue fazer isso, se é através do próprio haki da observação dele ou o do rei, sendo muito mais provável ser o segundo. Se você curtiu, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo qual você acha que é o pior haki em questão de complexidade e de como eles são mostrados na obra. E qualquer coisa, dá pra fazer um vídeo falando sobre o momento em que eles foram utilizados e que você não percebeu, porque é muito complexo de ser mostrado. Simplesmente o Oda teve uma péssima ideia.